Oi, oi, pessoal. Tudo beleza? Faz tempo que a gente não conversa, né? Ó, eu não esqueci de vocês. É que eu estava envolvido em outros projetos, em outras correrias e foi bem complicado, viu? Esse primeiro semestre para energia solar, né? Onde a maioria das empresas de instalação de energia solar fecharam as portas, a gente estava buscando meios de continuar trabalhando. Inclusive, agora tem uma lojinha física lá em Jundiaí que está prestes a inaugurar e eu estava dedicando todo o tempo para que ela se tornasse uma realidade. Indo na contramão do que os outros estão deixando de existir, nós estamos investindo pesado para que a partir de 2023 a gente aumente o número de instalações na região de Jundiaí que a gente trabalha. Se você não é da região de Jundiaí, não tem problema. A gente traz aqui o conteúdo para que você possa aprender um pouco mais sobre energia solar. Você que é o cliente final, onde vai ser feita a instalação, para que você se qualifique e possa comprar o melhor sistema para sua casa, fazer o investimento correto, né? Com conhecimento, com base, certinho? Então, retomando, estamos aqui hoje na aula de número 81. Então, são 80 aulas passadas e agora retomando esse projeto. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito sensível, que é como conviver com a taxação do sol. Agora que a Lei 14.300, a parte daquele imposto famoso taxar o sol, entrou em vigor dia 6 de janeiro, como que a gente vai ter o dia a dia, né? Agora, com esses 6 meses, nós estamos agora no mês de julho, já é possível dizer quais são os efeitos no dia a dia de quem tem energia solar instalada na sua casa. Atenção que nós vamos focar nas casas. Belezinha? Então vamos lá? Bom, antes de tudo, deixa eu dizer onde eu tô. Vocês estão vendo? Ó, tô vestida a caráter. Olha meu chapeuzinho. Eu tô na cidade de Petrolina, Pernambuco, então direto aqui do Nordeste para o mundo. E por que eu tô aqui, né? Vocês podem perceber que eu tô aqui com essa camiseta, ó, Retratos de Esperança. Então, eu vim fazer parte de uma caravana que veio conhecer o projeto Retratos de Esperança. Eu estou fazendo um curso de MBA lá na Unicamp, de gestão, né? De negócios exponenciais, um curso muito bom. Pra vocês terem uma ideia, a gente passou por matérias como felicidade, como valorizar a vida humana. Então não basta apenas a gente criar e usar tecnologias, é preciso a gente prestar atenção e atuar na questão social. E dentro desse contexto, o MBA trouxe um grupo de alunos para conhecer o projeto Retratos de Esperança e lá nós tivemos uma experiência de vida incrível, inigualável. Eu até comentei com o pessoal do grupo que é como se a gente tivesse recebido uma tatuagem no coração que a gente vai levar para a vida inteira, né? Do exemplo daquelas pessoas que vivem lá na cidade de Canudos, isso mesmo, Canudos, na Bahia, né? A gente chegou aqui em Petrolina, Pernambuco, e fomos de carro até Canudos. Assim, é difícil encontrar palavras para explicar como isso marcou a vida da gente, né? A força daquelas mulheres, daquelas pessoas, daquelas crianças, daqueles homens que lutam para viver em meio à caatinga. Então foi algo muito especial para nós e eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade dessa aula para sugerir a você que está vendo esse vídeo que conheça um pouco mais desse projeto Retratos de Esperança. Eu vou deixar aqui nos comentários um link, vou mostrar um pouco mais, ó. Eles têm Instagram, Facebook, então se você quiser olhar o Retrato de Esperança no Instagram, então vou colocar o link nos comentários. Você vai poder conhecer um pouco mais sobre o projeto. É um projeto sério, merece a sua atenção. Pra você ter uma ideia, né? Você que está aí assistindo, o Alok, quem não conhece o Alok, né? Tão famoso, ele apoia esse projeto e ajuda. Para quê? Para que aquelas pessoas que vivem em condições insalubres, em casas de pau a pique, que não tem água, né? Possam ter uma vida melhor. Aí o Retrato de Esperança, o que faz? Presta assistência para que seja construído casas de alvenaria, para que tenha água, para que essas pessoas possam começar a tocar sua vida sem depender apenas de recursos do governo. Mas sozinhos eles não conseguem, eles precisam de apoio. E cabe a nós, cada um de acordo com a sua consciência, apoiar esse projeto tão lindo e que é digno de confiança, né? Não sei se vocês já se viram nessa situação, eu já me vi assim.
Você quer ajudar, mas não tem certeza se aquela ajuda vai ir para o lugar certo. Nesse caso, você pode ter certeza, se você apoiar o Retratos de Esperança, ele vai ajudar pessoas que merecem a sua atenção. Combinado? Dê uma olhadinha lá, não custa nada, é tão rápido. Quem já é da região do Nordeste com certeza vai entender um pouco melhor. Agora, desculpa o barulhinho de fundo, eu tô aqui no hotel e na minha frente tem um pé de manga e agora o cachorrinho deu uma latida. Mas enfim, conheçam esse projeto, vale a sua atenção, vale a pena você investir seu tempo de vida em compartilhar um pouco com outros, né? Tá certo? Segue a minha dica de coração, tô aqui com a camisa incentivando você a fazer isso, tá, amigo? Amiga, quem, dona de casa que tá aí nos escutando. Um abraço no coração para vocês terem me ouvido até aqui e agora vamos continuar dando início à nossa aulinha. Então, o que a gente vai ver hoje dentro desse contexto de como conviver com a taxação do sol, né? Que foi o apelidinho que foi dado para a Lei 14.300 que entrou em vigor. Primeiro a gente vai relembrar um conceito, o que é o fator de simultaneidade. Depois nós vamos dar uma olhadinha no que é a conta de luz, vamos relembrar o que está dentro da conta de luz. Depois nós vamos comparar duas contas antes de entrar essa questão da taxação do sol e agora que ela está em vigor, o que muda para casas, é bom, importante a gente frisar isso. Existe uma diferença muito grande no impacto dessa lei em casas e em grandes empreendimentos. Nós vamos focar em casas. E por último, eu vou deixar aí uma dica de aplicação para que vocês possam sair daqui colocando em prática o conhecimento, porque se não coloca em prática a gente esquece. Belezinha? Então vamos lembrar o que é o fator de simultaneidade. Fator de simultaneidade, em resumo, é aquilo que você produz. Então vamos pensar como é produzida a energia solar, vamos relembrar? Então você tem aqui o sol, aí os raios solares batem na placa fotovoltaica ou módulo fotovoltaico, que é o nome técnico, e é produzida energia aqui no número 1. Só que essa energia é o que a gente chama de energia contínua, DC em inglês ou CC em português. E na nossa casa, nos aparelhos da nossa casa, usa energia alternada, AC. E agora? A gente precisa de um equipamento chamado de inversor e de dispositivos de proteção para transformar essa energia contínua em alternada. O que seria esse fator de simultaneidade? Esse fator de simultaneidade é quanto que você produziu e imediatamente foi para casa. É muito importante isso. Então, se a sua placa, vamos falar de placa que a gente está mais acostumado, que é o módulo fotovoltaico, produziu 10 kWh e os seus aparelhos eletrodomésticos, máquina de lavar, geladeira, ar-condicionado que está funcionando naquele momento, precisa dessa energia, ele vai direto para os seus aparelhos, ele não passa pelo relógio. Isso é fator de simultaneidade. Aonde a lei 14.300 implica, que é aquela questão de taxar o sol, que é retribuir à concessionária um valor por estar usando o fio da concessionária, que é a rede de distribuição aqui em cima. Aonde que essa lei impacta? A lei impacta no relógio. É aqui que a lei entra, no relógio. Se você produziu e usou imediatamente, que é esse ponto aqui, ó, que nós estamos conversando, ó, produziu, usou imediatamente, é seu, não passou pelo relógio. A lei não se aplica. Conseguem entender isso? Isso é muito importante. Isso é possível quando você gera num lugar e consome no mesmo lugar. Resumindo tudo isso que eu estou falando, nesse caso, diante do fator de simultaneidade, a lei não tem efeito nenhum. Não mudou nada. Está exatamente como era antes. Conseguiram entender isso? Então, quanto mais você produz no seu telhado e usa imediatamente na sua casa, mais você não está nem aí para essa lei. Tanto faz. Se você conseguiu colocar antes de janeiro desse ano, ou a partir de agora, as coisas continuam da mesma maneira, não mudou nada. Tá. Agora vamos pensar que você está agora, no ano de 2023, e você decide ter energia solar na sua casa. Como vai funcionar? A energia excedente, aquilo que a sua casa não absorveu, ela vai passar para o relógio. E esse relógio vai registrar. Por que isso é importante? Porque à noite você precisa de energia e você vai puxar essa energia de volta.
a seta no caminho contrário, que está aqui no meu desenho com uma setinha vermelha. Então, na hora que você puxa essa energia de volta, você vai passar a pagar algo que se chama fio B. O que é o fio B? Vamos guardar essa informação. Fio B. E eu vou explicar ela daqui a pouco. Primeiro, nós precisamos relembrar mais alguns conceitos, porque é algo que eu já ensinei em aulinhas anteriores, nós vamos relembrar um pouquinho mais. Vamos entender o que é a TUS de fio B. Bom, isso daqui é um desenho representando um sistema elétrico. Como que funciona um sistema elétrico? Aqui, ó, representa uma hidrelétrica, aquele lago gigante, onde você tem turbinas hidrelétrica. Hidrelétrica. Desculpa aí, dei uma erradinha aqui. Então você tem um lago gigante aqui de água. Aí você tem uma queda d'água. E aqui embaixo, ó, você tem geradores que produzem energia. Essa é considerada, inclusive, uma energia renovável, uma energia limpa, né? Apesar de não levar em conta, nesse aspecto, a questão do desmatamento que foi necessário para formar o lago. Mas a água ali acumulada vai fazer gerar energia já naquele conceito de energia alternada, que é importante. Certo? Tá. E como que essa energia alternada é levada até as casas? Tá vendo esse fiozinho aqui, ó? Ela vai passar por uma subestação e um transformador, que vai tratar essa energia e vai elevar a tensão. Então, na nossa casa, para vocês terem uma noção, aqui não, né? Lá em Jundiaí, onde eu moro, é 220 volts. Depende da região, certo? Então, lá em Jundiaí é 220 volts. Só que aqui, essa energia, ela é levantada para casa de milhares de volts. Depende do tipo de linha de transmissão. Tá vendo aqui transmissão? Então, levantou a tensão, passa por essas linhas de transmissão, é transportado aqui por vários quilômetros. Pensa assim, ó. A usina de Itaipu, lá, a hidrelétrica mais famosa, que está no Paraná, quantos quilômetros quantos quilômetros distante está de Jundiaí, São Paulo? Muita coisa. E o sistema elétrico brasileiro está todo interligado. Então, todas as hidrelétricas estão ligadas juntas, as usinas nucleares e as térmicas. A parte da energia solar, que tem as grandes usinas, também está interligado, e a eólica também está interligada. Está todo mundo interligado no sistema elétrico brasileiro, certo? Mas para poder interligar, e o Brasil é um país continental, você tem muitos km, muitos quilômetros necessários para que essa energia chegue na cidade. Uma vez que essa energia chega na cidade, aí você vai passar por um outro transformador, e esse transformador vai abaixar a tensão. Aí nós vamos falar assim que ele abaixa, vou falar da região de Jundiaí, tá? Para dar ordem de 13,8 kV. Ainda tá bastante, tá vendo? Não dá para usar na tomada. Isso explodiria qualquer equipamento. Mas lá no poste, vocês já devem ter visto, tem um outro transformador que fica na rua. E aí esse transformador, ele transforma para 220 volts, que é o que a gente usa. Percebendo que tem todo um caminho desde você gerar energia lá na hidrelétrica até chegar na sua casa? Tá, com certeza você entendeu. Tem a parte da produção, tem a parte da transmissão e essa parte que distribui para nossas casas, quando entra na cidade. Aonde se aplica o fio B? Fio B é um termo técnico designado para o uso dessa fiação aqui, ó, a partir do tráfego, dentro da cidade. Então, o uso dessa rede de distribuição dentro da cidade é chamado de fio B. Só a título de curiosidade, a transmissão que envolve esses quilômetros aqui longe, que percorre uma distância muito grande, é chamada de fio A. Então, fio B é essa partezinha aqui, ó, que é a distribuição da energia dentro da cidade, na vizinhança. Certo? Ótimo. Então, vamos dar continuidade ao nosso entendimento da energia, da como que funciona essa transmissão de energia e os custos que estão envolvidos. Então, quando você tem sua conta de luz, a gente costuma chamar a conta de luz de um guarda-chuva. Lembra que eu já falei para vocês? A conta de luz não é só a conta de luz. Dentro da conta de luz existem várias outras coisas. E, basicamente, a conta de luz é dividida em duas partes. TE, que você já deve ter visto na sua conta, essa sigla, TE, e tem a outra parte que é chamada de TUSD. O que é a TE? A TE é a energia propriamente dita,
que é o que a gente associa a conta de luz e energia, mas não é só isso. Então, TE tem energia e tem encargos, são impostos referentes a TE. A TUSD, você tem, lembra do fio A? Fio A, você tem o fio B e você tem perdas e encargos, tudo dentro da TUSD. Ficou um pouco mais claro? Então, aonde a lei o taxar ao sol implica? Implica aqui, ó, no fio B. E como que isso acontece na prática? Quando você produz a sua energia na sua casa e esse excedente passa pelo relógio, ele vai para a rede de distribuição da concessionária. Na hora que você volta, é computada na sua energia para devolver esse valor, né? Porque você injetou e está pegando de volta. Todo mundo que está nesse guarda-chuva, agora, a partir da Lei 14.300, menos o fio B. Então, esse fio B, que não é mais descontado quando você retorna com a energia que você injetou, é o que ficou chamado de um novo imposto. Aí você pensa, então vai aumentar. Se a minha conta antes, ela tinha o desconto de 100%, que a gente chamava, agora não é mais 100%, agora é menos, porque eu perdi o fio B, então a minha conta de luz vai aumentar? Depende. Depende muito. Cada caso, o que a gente já tem certeza durante esses 6 meses é que cada caso é um caso. Quando você pensa em grandes empreendimentos de energia solar, é um caso. Quando você pensa num comércio, é outro caso. Quando você pensa numa indústria, é outro caso. E quando você pensa numa casa, é outro caso ainda. Como a gente aqui está falando de casinha, eu quero mostrar para vocês que essa questão do fio B, ela pode, ao contrário do que parece, melhorar a sua conta de luz em vez de piorar. Vamos entender um pouco mais. Eu trouxe aqui uma conta de luz antes de uma casa que instalou a energia solar antes da entrada da lei. É uma conta aqui do ano de 2023, de janeiro, a lei entrou em vigor dia 6, portanto ela já está sob a lei 14.300, porém ela tem o benefício, vocês se lembram do quê? Qual que era o benefício de quem instalava antes? O chamado direito adquirido. Como instalou antes de 6 de janeiro, ela tem o direito adquirido. Então, vale as regras anteriores. Ela não entra nas regras novas, na regra nova. Certo? Aonde que impacta esse fio B? Esse fio B, ele vai impactar na taxa mínima, que é o chamado custo de disponibilidade. Esse custo de disponibilidade, ó, isso daqui é uma conta da CPFL, tá? Que aqui é concessionária, aqui não, né? Porque eu não estou em Jundiaí, eu estou em Petrolina. Lá em Jundiaí, CPFL. Lá em Jundiaí, a concessionária é a CPFL. E a rede de distribuição dessa casa que nós estamos analisando, ó, é trifásica. Se é uma rede trifásica, a taxa mínima é de 100 kWh, certo? A conta de luz da pessoa não vai abaixar menos do que 100 kWh. Então, a energia solar vai atuar, porém, 100 é o mínimo, não abaixa menos do que 100. E isso, de fato, está expresso aqui, ó, custo de disponibilidade. Olha a separação aqui, ó, TUS de T, 100 kWh. Perceberam? Então, manteve a configuração anterior. Aonde que mostra a energia solar na conta, Laura? Olha aqui, ó, energia injetada. Nesse mês, essa casa teve uma energia injetada de, ó, eles sempre vão pegar a diferença da leitura atual para a anterior. Esse delta, essa diferença vai aparecer aqui, ó. Teve uma energia injetada de 186 kWh, porém é importante lembrar, isso não quer dizer que as placas produziram 186 kWh. Isso quer dizer que o que passou pelo relógio foi 186 kWh, porque o fator de simultaneidade, aquilo que produziu imediatamente ficou na casa, o relógio nem viu. Então não tem nada a ver com conta, a CPFL não tem nada a ver com isso, certo? A concessionária de energia. Tá, entendemos isso. Mas agora vem a dúvida. E depois? Uma casa que teve a instalação depois, como isso acontece? Será que é bom ou ruim?
Vamos para um depois? Ó, aqui eu tenho uma conta de maio de 2023, de uma casa que já começa a receber os benefícios do Fio B. Sabe por quê? Vou mostrar. Essa aqui é uma casa com sistema bifásico, uma conta de luz de Várzea, que é uma cidade próxima a Jundiaí. A taxa mínima de um bifásico é de 50 kWh. Só que existe na lei uma garantia de que ou cobra o fio B ou cobra a taxa mínima, sendo o limite a taxa mínima. Isso quer dizer que nas casas é possível que esse fio B seja menor do que a taxa mínima. Quer ver? Vou provar. Olha aqui, ó. Custo de disponibilidade, novamente separado entre TUJ e TE, e foi de, talvez seja difícil para vocês lerem, mas eu vou contar. Foi de 45 kWh. Foi menor do que a taxa mínima. Então, nesse caso, por mais incrível que pareça, a conta de luz, vou pôr até um sorrisinho aqui, foi melhor agora, em 2023, depois da entrada da lei em vigor, do que se tivesse instalado antes. Tudo depende do quê? Depende de você estar morando na casa que foi feita a instalação. Se você instalou num local e mora em outra casa e vai ter que usar a rede da concessionária, isso daqui não vai acontecer. Agora, se você mora na casa e instala na própria casa, você pode ter a sua conta melhor do que antes. Isso é incrível. Isso é algo muito bom. Porém, a maioria das pessoas focou tanto em dizer que a energia solar não valia mais a pena depois da entrada da taxação do sol, que não entendeu no detalhe que existe sim a possibilidade de ela ter agora um investimento que vai ser melhor do que se ela tivesse investido antes. Então, trouxe aqui para vocês com provas de que realmente é isso aqui que eu estou falando. Então, vai aqui a prova, né, de que a energia solar ainda vale a pena. Na verdade, pode até valer mais a pena ainda do que se vocês não tivessem colocado antes. Não é incrível? Você para pensar e fala, meu Deus, mas todo mundo falou que não ia valer mais a pena, que a energia solar morreu. Olha aqui, ó, com dados, estou provando para vocês que não. O fato de a energia solar ser instalada depois pode fazer com que a sua conta de luz fique melhor. Tá? Mas é só nesse caso? No caso de eu ter a instalação na minha casa? Bom, vamos ver aqui as nossas dicas de aplicação, que eu vou falar de um outro exemplo. Então, o que a gente pode filtrar e assimilar da aula de hoje? Que a gente precisa usar a energia elétrica enquanto a fotovoltaica gera. Quanto mais equipamentos você tiver funcionando enquanto a energia solar está gerando, melhor é. Esse daqui é o nosso fator de simultaneidade. Isso é uma lei. Fez isso, não vai ser te cobrado nada. Por quê? Ó, queria deixar isso claro. Vamos voltar lá na nossa casinha. Olha só. Mesmo que você tenha o direito adquirido, quer dizer, você teve energia solar antes de janeiro de 2023, ou agora, depois de 6 de janeiro de 2023, existe um imposto que é o mesmo e que não deixa de existir. Quando a energia passa aqui pelo relógio, é obrigatório. Você paga o quê? Qual o imposto? Ah, não sei se eu tô aqui na frente. Ó, o imposto é o ICMS. É pago o ICMS por toda a energia que passa pelo relógio. Isso não tem nada a ver com fio B, são coisas separadas. Entenderam? Então, quando você... Olha, eu espero que... Ah, eu esqueci que eu fico nessa região aqui, né? Ó, eu desenhei aqui e fiquei atrás um sorrisinho assim de felicidade, porque essa conta de luz aqui, ó, tá excelente. Apesar do fio B, ela tá com a taxa mínima menor. Certo? Então, o que eu queria que vocês entendessem? Por que eu trouxe a gente aqui de volta? Ó, ICMS. Você sempre vai ter que pagar ICMS. Mas,
se você produzir sua energia e usar imediatamente, não passa pelo relógio e você não tem que pagar ICMS. Então, você fazer isso, né, na sua casa, você tem que gerenciar o uso, o consumo dos seus equipamentos. O que você vai se ver livre? Você vai se ver livre do ICMS, que já existia e continua existindo, e da cobrança do fio B. Lembrando que o fio B, para casas que geram no próprio telhado e usa nela, é limitado pela taxa mínima e, portanto, pode ocorrer de ser uma situação melhor do que antes. Isso é importantíssimo ter clareza. Certo? Maravilha. Então, vamos para outra dica de aplicação. Ó, cada caso é um caso. É necessário um estudo muito detalhado, um estudo preciso, para entender se na sua casa é melhor ou pior instalar agora e quais são as estratégias que podem ser tomadas para você diminuir essa cobrança do fio B. Agora vamos pensar que é o pior dos casos. Pior dos casos. O que eu descobri conversando e vendo a explicação de outros profissionais é que em aproximadamente 6 meses o aumento do payback. Vocês se lembram do que é isso que eu estou falando? Ó, então, no pior dos casos em que você vai ter que pagar o fio B, você vai aumentar em 6 meses o payback. Vamos entender isso melhor. O seu sistema de energia solar, ele vai funcionar pelo menos 25 anos. Pode ser que funcione mais. Então, pelo menos 25 anos é cravado pelos fabricantes que a sua placa e o seu inversor, se for um microinversor AP Systems, por exemplo, ele vai funcionar 25 anos, certo? Se você demorar para recuperar o dinheiro que você investiu para instalar 5 anos, isso quer dizer que você vai ter 20 anos de lucro. 20 anos, seu sistema já se pagou, devolveu para o seu bolso o dinheiro que você investiu e você tem mais 20 anos para ter. Aí você passa a ter 20 anos para ter os benefícios, né? A economia que você vai poder pegar esse dinheiro e fazer outra coisa dentro do orçamento da sua família. Esse cenário, vamos falar que era antes. Se aplicar para você o pior caso, que é um aumento de payback de 6 meses, quando você, por exemplo, pega de uma casa e joga para outra, o seu payback vai deixar de ser 5 anos e vai ser 5 anos e 6 meses. E você ainda vai ter 19 anos e 6 meses recuperando esse dinheiro e podendo usar em outro lugar do orçamento da sua família, juntar para fazer uma viagem, fazer um churrasco, comprar alguma coisinha para as crianças, porque o dinheiro vai sobrar, você não vai ter mais que pagar a conta de luz. E lembra disso, por que a energia solar é tão vantajosa? Porque ela devolve o dinheiro que você investiu. Quando você se esforça muito para ter um carro, você paga o carro e aí depois o dinheiro do carro volta para você? Não, pelo contrário. Aí vem trocar óleo, tem que fazer manutenção, troca pneu, tem que ficar periodicamente levando o carro no mecânico. Não é, são só despesas quando você investe num carro. Porém, quando você investe na energia solar, é diferente. Você investe um valor significativo. Não estou dizendo que não é, é um valor significativo. Só que depois esse dinheiro volta. Com aquilo que você deixou de pagar na conta de luz, o dinheiro volta para você. É por isso que ele é tão interessante. E por cálculos que eu fiz, o investimento que você faz, depois você retorna para você 15 vezes. Em torno disso, os cálculos que eu fiz. Eu já fiz mais de 300 orçamentos e isso se repete. O que isso quer dizer? Se você investe 1.000, você tem 1.000 de volta e depois você vai ganhar 15 vezes o 1.000. Você vai ganhar em torno de 15 mil reais. Que tipo de investimento você faz que acontece isso? Você investir no Tesouro Direto, por exemplo, mesmo com a Selic lá em cima, será que algum dia você vai conseguir atingir uma coisa dessas? É muito difícil. Então, o investimento em energia solar é algo muito bom, é positivo, é algo que ajuda o meio ambiente, ajuda a fechar as contas da casa, que todo mundo que tem oportunidade deveria fazer. Só que, infelizmente, por conta de todas essas conversas que houve, de que a energia solar ia morrer, que a energia solar não ia valer mais a pena, que gerou toda uma correria para fazer a instalação até dezembro, e agora, a partir de 2023, ficou vamos dizer assim, essa dificuldade não deveria ter sido. Por quê? Porque a informação não foi passada da forma correta. Na época que eu estava dando aulas para vocês lá no ano passado, eu dizia, quando entrar a lei nova, lógico que não vai ter as mesmas condições de agora, mas não vai deixar de valer a pena. Vocês se lembram que eu contava isso para vocês? Eu fui transparente com vocês, não enganei ninguém.
vocês agora podem, com mais informações agora, vendo como é na prática ter energia solar depois do ano de 2023, né, depois de 6 de janeiro que entrou em vigor a Lei 14.300, isso vai ajudar vocês a tomar a melhor decisão. Entenderam? Tá, e agora falta dizer mais uma coisa. Eu dei como dica de aplicação aqui um sistema fotovoltaico que é conhecido como grid zero. O que é o grid zero? O grid zero é o seguinte: existem inversores no mercado que não injetam energia na concessionária. Então ele não manda energia lá, se a gente for falar da região de Jundiaí, para a CPFL. Ele não manda. Como que isso acontece? Ele tem uma eletrônica dentro dele que permite, ele produz a energia no seu telhado e ele joga para sua casa. A sua casa não consumiu, ele controla para você não gerar em excesso e não mandar para a rede da concessionária. Então, se você não manda para a rede da concessionária, você não tem que pagar o imposto. Percebeu? Então, o grid zero é também uma solução, mas aí precisa estudar. Cada caso é um caso. Então, se você tem a maior parte do seu consumo durante o dia, vamos pensar um exemplo, por exemplo, um cabeleireiro ou um comércio que só funcione enquanto tem luz do sol, tipo das 7 da manhã, sei lá, 6 da tarde. Esse comércio está funcionando enquanto o sol está a pico, certo? Então, é enquanto o sistema de energia solar está funcionando. Então, não injetar para ele é bem interessante, porque ele não precisa injetar para consumir à noite. E se ele injetar, ele passa a ficar sujeito à cobrança de tributos. Onde isso é muito usado? Vamos começar a olhar para o futuro, né? É bom a gente olhar para o futuro e não ficar só com a cabeça concentrada no hoje. Países na Europa, por exemplo, Portugal. Lá as concessionárias de energia, com respeito à energia fotovoltaica, não querem que seja injetado na rede nenhum tipo de energia que chama de geração distribuída, né, da própria casa. E aí, como que as pessoas lá lidam com esse problema? Lá é muito usado o grid zero. Então, será que no futuro as concessionárias aqui no Brasil vão seguir o mesmo alinhamento da Europa? Não sabemos. Mas para vocês terem uma noção, abrir um pouco mais a mente para saber o que está acontecendo no mundo, vai entender que essa tecnologia grid zero ela é muito útil, certo? Então, fica aqui essas 3 dicas de aplicação. Use a simultaneidade o máximo possível. Cada caso é um caso. No pior dos casos, isso vai aumentar em torno de 6 meses seu payback. Não é o fim do mundo. E tem também o grid zero aí que vem para ajudar a não injetar energia na concessionária. Agradeço muito a atenção de vocês nessa retomada das aulas. Eu desejo muito que semana que vem eu consiga cumprir com o meu compromisso da gente ter agora aulas semanais. Vou me esforçar muito para que isso aconteça e vou preparar aí um tema legal para a gente conversar e se inteirar do que está acontecendo no setor fotovoltaico que se aplica a você, dono de casa, que pretende ter energia solar na sua casa, tá certo? Um abraço, como se diz aqui no Nordeste, um cheiro para vocês que estão aí. Fiquem bem, bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau!